Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Conspiração contra Jesus, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de João. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. João capítulo 11, versículo de 45 a 57. Muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizera, creram nele. Mas alguns dirigiam-se aos fariseus e lhe disseram o que Jesus fizera. Então o chefe do sacerdote e os fariseus reuniram o conselho e disseram: Que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Não dizia isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. E não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com seus discípulos. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre conspiração contra Jesus. E agora vamos fazer uma reflexão sobre o que o Evangelho de João está nos trazendo de ensinamento para o dia de hoje. Mas antes, quero te pedir, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui a sua curtida, porque é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal, seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilha para que mais um irmão ou irmão também possa aí fazer parte desse estudo dos evangelhos. Amém? Bem, aqui é necessário rapidamente fazer uma contextualização, né? Então, quando João descreve que eles tinham vindo à casa de Maria, nós estamos remetendo aqui ao episódio do nosso estudo anterior, que é a ressurreição de Lázaro, né? Então, os judeus que estavam lá presenciaram a fenomenal ressurreição de Lázaro. E aí, o que que eles fazem? Vão contar para os fariseus, porque os fariseus não estavam lá, né? Então, eles contaram tudo o que aconteceu para os fariseus. Olha que curioso. Estavam o chefe de sacerdotes, os fariseus, ali no conselho, e quando eles sabem disso, eles não questionam a veracidade. Olha o que que eles respondem: Que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Reflexão da primeira parte. Então, nós vamos fazer a restante aqui. Olha só. Então, eles acreditaram. Eles não duvidaram. Não falaram que era delírio dos judeus que foram levar essa informação. Eles disseram: o que que nós vamos fazer? Porque esse homem não para de fazer sinais, né? Então eles reconhecem que de fato Jesus ele tem um poder de operar maravilhas entre o povo. Porém, eles não creem, né? Mesmo sabendo da capacidade de sinais que Jesus tem demonstrado, eles não acreditam e eles querem liquidar Jesus, né? E aqui
conclui dizendo: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Ou seja, eles veem como um problema que as pessoas creem em Jesus, né? E os romanos virão destruindo o nosso lugar santo e a nação. Na verdade, as autoridades religiosas, eles ficavam ali como moderadores, né, entre os romanos e os judeus. E aí eles vão lidando com as conveniências, né? Porque qual que é a preocupação deles? Além de serem desmascarados, né, que eram hipócritas, eram mentirosos, eles estavam preocupados de aborrecer o Império Romano, né? Então eles ficam naquela de conciliadores ali junto ao Império Romano. E que se eles se aborrecerem, eles vão destruir o lugar santo e a nação. Aqui provavelmente o lugar santo, estão falando do templo, né? De Jerusalém, e a nação, né? A própria cidade de Jerusalém. E aqui pela primeira vez vai aparecer Caifás, né? Que no julgamento de Jesus ele vai reaparecer, né? E aí ele fala que um só homem deve morrer pelo povo. Ou seja, ele está sugerindo aqui o sacrifício de Jesus para não perder toda a nação. É como a questão do cordeiro mesmo imolado, né? Então eles querem oferecer a cabeça de Jesus, né, simbolicamente falando aqui, né, para resolver o dilema com os romanos. Ou seja, esse homem morre, pelo menos a gente preserva a nação, né? Aquela visão egoísta deles, né? E prepotente, né? Vamos matar ele porque ele pode nos dar problemas. Eles não estavam preocupados se Jesus vinha da parte de Deus. Mesmo vendo todos os sinais, eles se mantinham com o coração duro, né? E aí Jesus, percebendo todo esse movimento, ele vai se afastar, né? Vai ficar ali na cidade de Efraim, junto com os seus discípulos. Então aqui nós estamos encerrando o ministério de Jesus na Judéia. E a partir do próximo vídeo, a gente já vai falar do ministério de Jesus em Jerusalém, né? Então, trazendo aqui, né, para nossa realidade, né, essa questão da conspiração, né, pessoas que tramam. E assim como no tempo de Jesus, né, até os tempos atuais, existem pessoas que tramam mesmo quando você está fazendo bem, né? Aqui as autoridades religiosas reconhecem que Jesus estava fazendo bem, que ele estava operando maravilhas, que estava ajudando as pessoas, mas de um coração duro, né? Então aqui a gente precisa trazer para a nossa vida, para a gente ficar muito atento à conspiração. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se afasta, né? Jesus, ele nunca pagou para ver, né? Todas as vezes que eles tramavam contra a morte, ele se afastava. Então, ninguém coloca o peito na frente, né? Muitas vezes, a melhor estratégia é você recuar, né? Porque Deus, ele nos quer por um propósito. Se for o nosso dia, vai ser o nosso dia, mas nós temos que ser estratégicos. Então, o que que Jesus faz aqui? Naquele momento não era enfrentamento, era um momento de recuo. Então, Jesus, ele recua, né? Que quando você recua, você consegue realinhar a sua estratégia. Assim acontece nas guerras também, né? Sobretudo as guerras naquele tempo de Jesus, né? Sempre tinha essa questão da estratégia. Qual a melhor hora de recuar, melhor hora de atacar, porque não está em questão quem é mais forte, né? Mas quem usa de mais estratégia para resolver uma questão. E naquele momento, Jesus, então, ele se afasta. Então, que a gente tem aí esse entendimento, né, que alguns momentos é de enfrentamento, e Jesus enfrentou muito eles nos últimos estudos que nós fizemos aqui, mas naquele momento ele percebe que é melhor recuar. Então, que a gente use sempre de discernimento, de sabedoria para tomar a decisão mais acertada em todos os aspectos da nossa vida, né, pessoal, profissional, religiosa, né? Todas as formas de interação, a gente precisa ver o melhor momento, né, para ir em frente ou recuar para ganhar mais impulso, né? Não é covardia. Recuar é quando você vai realinhar sua estratégia para que você tenha maior impulso para sobrepor aos desafios, né? A superar os seus desafios. E aqui também tem essa questão de tramar, né? Então, até hoje, né, nós temos pessoas que o tempo todo tramam, né? Está fazendo bem para a pessoa e ainda assim ela está tramando. Uma vez eu vi
de uma pessoa muito improvável que tem gente que quer ser ajudado por você e tem gente que quer ser o que você é, ter o que você tem, né? Aí vejo que a cobiça, a inveja, né? Não está diretamente aqui nesse contexto, mas de certa forma sim, né? Porque as autoridades religiosas, elas tinham inveja de Jesus. E Jesus, ele vai inovar no ensinamento. Jesus não fazia mais aquele plano marcadinho das autoridades religiosas. Jesus ensinava com autoridade. Então Jesus deixou eles constrangidos. Quem é esse homem que chega sem estudo nenhum e está ensinando o povo de uma forma totalmente diferente, né? Por mais que eles tivessem raiva de Jesus, eles notavam a qualidade do ensinamento de Jesus, o quanto era superior ao ensinamento, quanto era mais pedagógico, quanto era mais sedutora, né? Como era mais estimulante, as pessoas iam até Jesus para aprender. Amém? Então que a gente seja sempre aquela luz que brilha no horizonte, que a gente possa transformar a nossa vida e a vida da nossa sociedade. Amém? Muita luz do seu caminho, forte abraço, muita paz. Amém.